Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Clareira, o podcast sobre arte e criatividade da Seiva. Nosso convidado de hoje é o Leandro Assis, um jovem designer carioca que tem um trabalho de lettering, é inspirado por cultura brasileira e que leva para o mundo inteiro isso. Já assinou campanhas com marcas como Instagram, Apple, Disney, YouTube. Ajudou a criar o logo personalizado do Dia Nacional do Funk. O Lê é autodidata, é um cara que eu admiro muito. Ele sempre soube que era designer, vocês vão ouvir ele falando, mas recentemente tirou um tempo para entender melhor o espaço que o trabalho e a arte dele ocupam dentro do universo pessoal, que não se limita só à carreira. Ele foi muito gentil nesse episódio, onde a gente falou um pouco mais sobre a importância de cultivar diversos interesses quando trabalhamos com criação. E eu espero que vocês gostem. Leandro Assis, obrigado, seja bem-vindo. Que isso, obrigado você. Tô muito animado por a gente bater esse papinho. Acho que vai ser demais. Lê, acho que você é o único designer dessa temporada aqui que a gente tá gravando. E que é uma função que é complexa às vezes, eu vejo de perto também por causa da Giovana, assim, que tá às vezes num limiar ali do que muita gente considera arte, do que muita gente considera um serviço para outra pessoa. Queria começar com esse assunto. Tem até um texto na Recorte, que é um dos textos mais lidos lá da Recorte, que acho que é exatamente sobre se existe essa fronteira entre arte e design. Eu queria começar te ouvindo sobre isso. Nossa, pra mim é muito difícil, assim, porque eu acho que eu nunca, pra me considerar designer, acho que pra mim foi muito fácil, que era aquela coisa da funcionalidade disso, assim. Eu nunca me considerei artista, assim, até hoje. É uma coisa que eu tenho alguns problemas com isso. Acho que quando eu comecei a ser mais apontado como um designer que é um pouco artista também, foi quando eu comecei a colocar um pouco mais de mim, assim, nas coisas que eu fazia. Unir um pouco o design com alguma coisa que eu queria falar naquele momento, que não tinha nenhum cliente envolvido. E aí começaram a me apontar de tipo, o que você tá fazendo é uma coisa meio arte, assim, uma coisa meio, tipo, você não tem muito um briefing pra corresponder, uma coisa que você tira de você mesmo, assim. Eu comecei a entender um pouco mais sobre isso, mas a minha relação com a arte sempre foi uma coisa muito distante, assim. Até hoje é uma coisa que eu luto muito pra entender qual é o meu lugar, onde eu fico ali. Recentemente eu acho que eu fiz as pazes um pouco com a minha profissão, assim, com o design. E aí eu tenho ido mais pra esse lugar. Eu acho que teve um momento ali que eu fiquei meio tipo, não, vou ser artistão, não quero mais ser designer, não sei o quê. E não, acho que agora eu voltei, eu acho que eu gosto mesmo de design, assim. É uma parada que eu curto ter um cliente, um desafio pra fazer. Talvez eu vá pra um lugar meio, tipo, de vender minhas coisas, assim. Que ainda assim, acho que corresponde muito mais a me ver como um designer do que como artista. Eu acho que realmente é uma parada que pra mim é muito distante da minha realidade, assim. Eu sempre achei isso. Por que será? Os artistas, né, historicamente têm clientes e também vendem suas coisas, né? Então, aonde que tá aí essa... Eu acho que é o lugar que as pessoas colocam, eu acho. Eu acho que eu gosto muito mais de me entender como uma pessoa que, não sei, num lugar de trabalho mesmo, do que um lugar meio que eu vejo quase elitista, assim, de arte. Eu acho que tem mais relação com isso pra mim, assim, de quem consome o que eu faço, assim. Eu tenho alguns amigos que se consideram artistas e vejo que eles tenho uma dificuldade com isso também, de tipo, quem pode comprar minha arte, assim. E eu gosto que as coisas que eu faço sejam coisas acessíveis às outras pessoas. E óbvio que existem artistas que conseguem fazer isso, mas eu acho que é mais essa ideia que eu tinha lá atrás, de parecer que arte é uma coisa só que gente rica tem acesso, assim. E acho que pra mim é mais nesse lugar, sabe? Acho que é por isso que eu acho que eu não coloco isso como uma parada numa biografia, assim, minha. Num texto que me descreva. Acho que, às vezes, quando eu faço um lettering e tem algo pessoal de mim, aí ali talvez é onde eu consigo me identificar mais como um artista, assim. Que aí eu tô falando um pouco mais de mim, é uma coisa que eu não tenha tanto... Sei lá, essa ideia de trabalho, assim. Mas eu tenho muita implicância com isso. Até a implicância de se definir, assim. É chato isso. É uma coisa que hoje eu não tenho mais essa obrigação de... Antes eu ficava muito nessa procura. Hoje acho que é uma coisa que depende do que eu quero fazer, depende do meu momento, assim. Hoje é isso que eu te falei, assim. Eu tô muito mais em paz de entender que eu sou um designer que às vezes quer fazer umas coisas muito pessoais e talvez queira ter uma exposição das coisas que eu tô fazendo, que queira, sei lá, fazer uma colaboração com uma marca que eu acho que tem super a ver comigo. Acho que a minha implicância é mais nisso, de definir o que eu sou, assim. Porque eu acho que isso me limitou por muito tempo. E agora eu acho que eu tô um pouco mais aberto de entender que... Acho que isso era um peso muito grande pra mim, assim. Até de participar de falar sobre mim. Acho que era uma coisa que me incomodava muito. A gente já falou um pouco sobre isso, assim, mas era uma coisa que eu acho
acho que eu quase achava que eu tinha que saber muito bem o que eu era pra participar desse tipo de um podcast, por exemplo. E eu não sei se eu sei, assim, acho que eu tô descobrindo ainda. Acho que isso aqui tá sendo legal, assim, eu me propus há uns meses atrás de falar, cara, eu acho que eu quero ser um pouco mais aberto a isso. De talvez entender durante o processo, assim, que eu acho que é isso que me anima de fazer o que eu faço, de não ter certeza do resultado, assim. E eu acho que eu me colocava uma pressão muito grande de, quando eu falava sobre mim, sobre o meu trabalho e tal, de falar alguma coisa que seja muito importante pras pessoas. E agora eu acho que eu tô tentando equilibrar isso um pouco melhor, tirar um pouco essa pressão de mim. Porque eu acho que ninguém sabe muito bem. Quem sabe, eu acho que... Ninguém sabe, esse é o grande segredo que ninguém sabe o que tá fazendo. E aí eu acho que a graça é essa, de se identificar com essas dificuldades da vida, assim. Acho que eu tô começando a entender que isso pode ser prazeroso também. Assim como o processo de você começar um trabalho que você não sabe muito bem onde vai parar, assim. Acho que eu vejo graça nisso. E tô começando esse período, assim, eu acho. Legal. Eu sinto, tendo essas conversas aqui no podcast com outros colegas, que a gente, talvez a nossa geração esteja passando por essa mudança. E agora você falando, me vem à cabeça se não é também algo de... A gente foi ensinado a uma forma de ser profissional muito específica, né? Isso que você fala, né? De comprovar que você sabe o que você está falando, né? Falar e impressionar de certa forma, né? E aproveitar esses momentos, sabe? Tinha uma pressão em torno, acho que a maioria das pessoas que vieram aqui, né? Pessoas que também construíram suas carreiras ali, muitas vezes abrindo uma coisa geracional que nunca aconteceu, assim, né? E talvez a gente esteja chegando num lugar de... repensar isso, né? Repensar e aceitar uma certa vulnerabilidade, ao mesmo tempo que eu acho que tem uma... Então, não sei se é uma evolução da sociedade de valorizar uma vulnerabilidade hoje em detrimento daquela coisa dura do executivo, do grande, né? Eu vou te fazer um caminho reverso, então, porque uma das coisas que me interessou muito também de conversar contigo é essas conversas que a gente teve nesse último ano, de você estar pensativo sobre fazer, sabe? Queria entender o que te levou a você se colocar nesse lugar de deixa eu pensar um pouco aqui do que está acontecendo. Você tem uma carreira que acho que pouquíssimos designers brasileiros no mundo têm equivalente, e chegar nesse momento de não, peraí, eu tenho que dar uma pensada aqui, como que foi, o que te levou a isso? Eu acho que eu tive que passar por um momento de exaustão, assim. Eu acho que muito do que eu tava falando antes, me veio muito uma imagem, assim. Eu tava falando com uma amiga que fez faculdade comigo, e eu comecei a fazer design, eu entendi o que eu queria fazer desde muito cedo. Tipo, sei lá, já me relaciono com design desde... quando eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 32. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu já sabia muito bem o que eu queria. E aí, eu acho que eu tive algumas experiências, assim, na faculdade que me fizeram duvidar disso um pouco. Porque eu cheguei com muita segurança ali, de sabendo muito o que eu queria fazer. E acho que isso destruiu um pouco minha autoestima. Ao invés de elevar um pouco ela e me dar mais segurança, acho que fez o contrário, assim. Porque era meio diferente das experiências que outras pessoas estavam tendo na faculdade. Eu já sabia todos os softwares que a gente aprendeu na faculdade. Então isso, para alguns professores, foi uma coisa quase como se eu estivesse provocando isso. Provocando aquela situação de tipo, não, mas você não fez isso, você não entregou esse texto, você não... E acho que isso minou muito, porque era isso, tipo, eu sempre fui meio autodidata, assim. Então acho que quando eu não tinha feito cursos para aprender as paradas que eu aprendia, então acho que era meio frágil também. O jeito que eu me relacionava com design, essa coisa que a gente tava falando da arte também, eu não fui uma criança que fui levada muito a museu quando pequeno. Então eu não entendia muito bem onde isso se encaixava dentro de design e qual a diferença entre uma coisa e outra, assim. E até hoje ainda é um pouco confuso pra mim, assim. Até onde vai arte, até onde vai design. Eu adoro ler sobre, mas é uma coisa que eu acho que eu gosto de estar mais aberto a entender quais esses limites e onde eu posso ir com o que eu tô fazendo, assim. E aí, nesse tempo, foi um momento de pensar sobre isso? Você acha? Eu acho que eu fui por muito tempo ignorando esse pensamento de tipo, por que isso é tão frágil? Por que isso é tão... E aí eu vi num momento muito exausto de só trabalhar. Porque é isso, como eu tinha certeza que eu queria fazer isso, e eu desde muito cedo acho que fazia isso muito bem, eu acho que chegou num momento onde parecia que aquilo era eu era resumido ao meu trabalho, assim. E aí aquilo me deu um bug quando eu cheguei no momento que foi muito bom pra minha carreira, assim, eu tava trabalhando com muitas marcas que eu sempre achei que seriam interessantes pra mim. Eu tava tendo um feedback das pessoas que me acompanhavam muito legal, tava conseguindo chegar em lugares muito interessantes, mas eu tava completamente infeliz, porque era um lugar onde, é isso, eu só tava trabalhando, então eu nem aproveitava as coisas que eu podia aproveitar, tipo, sei lá, eu fiquei anos sem viajar, sem tirar férias, Então parecia que eu comecei a acreditar um pouco naquela narrativa,
assim, de que me inseriram de tipo, não, continua fazendo isso que tá tudo ótimo. Mas quando eu chegava em casa, eu falava, cara, não tá tudo ótimo, eu só tô trabalhando. Então, qual a graça disso? Eu lembro que foi num período meio... Já começou antes da pandemia, acho que na pandemia se agravou um pouco. E aí eu vi que, tipo, eu só tava aproveitando essas oportunidades, muito pelo medo de talvez isso acabar em algum momento e eu ter que aproveitar isso de todas as formas, assim. E aí, nesse momento de exaustão, eu comecei a entender o porquê eu fazia aquilo e porquê eu achava que o meu trabalho era mais interessante do que eu, assim, do que a minha personalidade. Eu achava que talvez algumas pessoas que estivessem ao meu redor estariam muito ali, por eu andar muito com designers, muito pelo meu trabalho e não pelas outras coisas que eu gostava de fazer, assim. E aí foi bizarro, assim, porque eu falei, cara, se tirar o meu trabalho, o que sobra? E eu não sabia responder, porque era uma coisa que eu tava tão focado em dar certo, em muitas aspas, o que é isso, assim, e acho que eu tinha uma pressão familiar muito grande, assim, de ter alguma segurança financeira, assim, de não precisar de ninguém. Eu acho que eu sempre, desde muito cedo, sempre fui essa pessoa que tinha que dar certo, assim, que eu já gostava de estudar, acho que tem muito a ver com a minha sexualidade também, de não incomodar, não ser um problema, e eu acho que isso tudo se misturou ali, assim, e design sempre foi uma coisa que eu sempre fiz meio de hobby, assim, sempre fui apaixonado por revista, por exemplo, e aí descobri fonte através disso, comecei a desenhar através... Então sempre foi muito misturado com a minha personalidade. Aí chegou num momento que eu não consegui mais desvincular o que era eu e o que eu precisava como indivíduo e o que era meu trabalho, assim, era tudo muito misturado. E quando eu vi que eu não tava gostando mais do meu trabalho, parecia que nada mais tinha sentido. E aí precisou chegar nesse momento, num burnout, assim, de tipo, eu não aguento mais fazer o que eu tô fazendo, porque tá dando certo, tá dando grana, não sei o quê, mas eu olho pra trás e falo, isso nem parece mais que sou eu, assim, porque eu não tenho tempo de viajar, olhar pra novas coisas que eu gosto de fazer, e aí eu não retorno isso pro meu trabalho. Então parecia que eu tava fazendo a mesma coisa durante, sei lá, 3 anos. Então parecia que eu tava vivendo num looping. Todo dia era igual, assim. Apesar que de gostar de fazer coisas diferentes, parecia que eu tava na mesma narrativa, assim. Isso era muito exaustivo. Eu não tinha fuga, nem no meu trabalho, que era minha, e nem fora dele, porque nada era tão interessante, assim. E acho que foi nesse momento que eu acho que, cara, eu preciso parar, assim. E foi meio que eu fiz. Eu tirei um sabático, assim, 6, 7 meses. E acho que eu consegui fazer isso muito porque acho que tava dando muito certo as coisas que eu tava fazendo. E a psicóloga na época falou, cara, você tem uma reserva de emergência, então a emergência não é só quando você tá morrendo, assim. É nesses momentos também, onde você precisa de uma folga, assim. E aí eu comecei a me conectar comigo mesmo, assim, de tentar entender o que eu gosto além de design, assim. Comecei até a virar uma pessoa meio anti-design. Eu não queria falar com ninguém sobre isso, assim, porque parecia que isso ocupava muito da minha vida. E aí, durante um tempo muito grande, assim, eu me tornei essa pessoa de, tipo, de tentar entender quem eu era, além do que eu fazia, assim. Isso pra mim foi muito difícil no começo, assim, porque é isso, eu ando com muito designer, eu gosto muito disso. E acho que só muito recentemente, alguns meses atrás, que eu tive essa resposta de, tipo, acho que o design era meu hobby, assim, antes de ser minha profissão. E aí eu acho que como eu conectei um pouco mais com isso, de, tipo, eu não preciso excluir isso totalmente da minha vida, é só eu tentar entender de que forma o meu trabalho, qual o lugar que o meu trabalho ocupa na minha vida hoje, assim. Ele não precisa ocupar o tempo todo. E acho que pra eu chegar nessa conclusão, eu precisei me entender muito mais, assim, entender quem eu era, além da minha profissão, além desse hobby. Eu precisei desenvolver outros hobbies que eu deixei de lado, porque tudo parecia mais importante, o design em si. E aí eu acho que agora eu tô num momento um pouco mais interessante pra mim mesmo, assim, de tudo pode ser uma possibilidade, assim, tipo, eu não sei se eu vou estar fazendo design pra sempre, eu não boto mais essa pressão. Acho que é uma coisa que, trabalhar com criatividade é uma coisa que eu amo. Acho que eu nunca vou deixar de fazer isso, mas eu não preciso ser a pessoa que eu tô sendo agora, tipo, de trabalhar com lettering, de trabalhar com ilustração, de trabalhar com design. Acho que consigo fazer várias outras coisas. E esses outros hobbies que eu consegui desenvolver, de, tipo, aprender a tocar teclado, aprender a tocar coisas que eu sempre gostei quando criança, mas eu nunca desenvolvi, porque sempre design parecia uma carreira mais, sei lá, mais fácil, talvez. E aí, desenvolvendo isso, eu vi que eu gostava de outras coisas, que eu era uma pessoa interessante, e talvez por isso que o meu trabalho era interessante, sabe? Não o contrário, assim. E aí, pra mim, acho que isso foi a grande mudança, assim, o grande estalo que eu tive nos últimos meses. Oi, vou pedir uma pausa aqui e falar que se você, assim como o Leandro, também quer explorar novas maneiras de ser criativo, eu te convido a conhecer um pouco mais sobre a Seiva. A gente tem cursos, livros, uma newsletter diária chamada Aurora, especificamente um livro que eu acho que tem a ver com esse papo, que é o Como Ser Artista. É um livro que me tocou bastante, de um crítico de arte da New York,
que dá dicas pra gente se entender como essa pessoa criativa, seja sendo artista profissionalmente ou nos tempos que a gente quer se dedicar a isso. Dá uma olhada, tá disponível em várias livrarias, você pode olhar na Amazon, por exemplo, e encontrar esse e nossos outros livros. Vamos voltar ao papo. Demais, Lê. Acho que essa conversa, eu vejo, ressoa muito com o que a gente acredita aqui na Seiva, que no fim também é um reflexo muito do que você fala. Eu vejo também paralelos com o que eu acabei passando e de querer parar de fazer livro, assim, sabe? Do livro também ser algo que estava me definindo, de falar, meu, chega, não quero mais isso. E é curioso de ver. Mas no fim você tem razão, acho que era, você me falando, me parecia eu visualizava uma imagem assim de, sei lá, quase como cordas dando um nó, né? Você falou, pô, sua história de família, seu trabalho tá misturado, sua sexualidade, seus amigos, e tudo isso vai chegando num nó que uma hora realmente talvez tenha que parar pra desatar, né? Ou entender pra onde você quer ir com cada uma dessas coisas. E que bom que você conseguiu. E tá conseguindo fazer isso e tá dividindo isso com as pessoas, que eu acho que é muito importante. E é muito perigoso isso também, porque é muito fácil hoje em dia com a internet, com você ter acesso a expor seu trabalho de uma forma muito rápida e às vezes numa audiência grande, você vê que a resposta do público à sua vulnerabilidade, as coisas que você vivenciou, por exemplo, minha sexualidade, a minha negritude, tudo é uma resposta muito rápida, que é possível hoje em dia você ganhar dinheiro com isso. Então, pra mim, eu acho que isso que complicou quando eu comecei a colocar um pouco mais de mim nisso. E aí sempre parecia que, por exemplo, num caso de plágio, por exemplo, e que aconteceu muito na minha carreira, assim, parecia que as pessoas estavam tirando a minha identidade e não do meu trabalho. Porque era uma coisa que era isso, eu colocava as referências da minha infância, que óbvio, várias outras pessoas tiveram a mesma, mas do jeito que eu fazia, era uma coisa que parecia muito minha, assim. Isso que me pegava, isso que eu acho que me deixou muito mal, assim. Quando eu via que as pessoas só usavam aquilo pra ganhar dinheiro. Porque era isso, eu usava aquelas ferramentas pra me expressar. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de escrever sobre os meus sentimentos. É por isso que eu acho que eu faço lettering. E aí parecia que as pessoas só pegavam a superfície daquilo. Ganhar dinheiro ou pra... isso tá funcionando, então vamos lá e vamos fazer. E nossa, pra mim entender essa diferença de como o mercado funciona e por que eu tô me expondo tanto sobre mim, fez com que eu me fechasse ainda mais. Porque aí não, então eu não vou mostrar nada pra ninguém, eu vou ser só um designer. É isso, é só pela função ali, só fazer e tal, não preciso... Mas eu vi que pra mim não tem graça também. Eu acho que pra mim, o meu trabalho, eu acho que da forma que eu fui criado, eu acho que ele me ajudou muito a ser vulnerável, assim, a me tornar uma pessoa melhor mesmo. Acho que ele me deu autoestima, que eu acho que eu precisava naquele momento. Agora eu acho que eu consigo fazer isso de outras formas, mas aquele momento foi muito importante. Não é uma coisa que eu quero abandonar pra sempre. Acho que eu só tenho que ter mais cuidado de onde eu boto essa vulnerabilidade, assim, pra não depender só disso em algum momento. Nossa, é um desafio. Muito. Intelectual, emocional, né, de discernir, porque muitas vezes sai do nosso controle também, né, quando a gente se expõe, o que vai vir com isso, né? E aí você tá seguro pra lidar. É um amadurecimento mesmo. Eu queria falar sobre isso. Eu acho que muita gente que te acompanhou identifica um estilo muito próprio ali do que você criou e que realmente se tornou um padrão ali de muitas marcas quererem replicar esse seu estilo. Imagino que deva ter sido, ao mesmo tempo, profissionalmente, olha, eu sou the real deal, assim, né? Eu sou a pessoa que realmente faz isso, mas ao mesmo tempo ver outras pessoas lidando. Primeiro eu queria, antes, assim, como você foi descobrindo esse estilo? Como que você viu esse estilo ganhando eco e até chegar esse momento? E aí depois a gente vai para uma desconstrução dele. Vamos fazer o caminhozinho. Eu acho que teve um momento, eu tive um estúdio de design por 4 anos, assim, que era o meu... Quando eu entrei na faculdade, eu fiz SPM porque me falavam muito que era uma faculdade para você montar o seu próprio negócio, assim. E minha família vem de empreendedores, então eu sempre cresci com esse sonho. Minha tia, ela tem um grande salão de beleza focado em cabelos afro, assim. E a minha família meio que cresceu muito com esse salão. Minha família era muito pobre e esse salão meio que ajudou a minha família a se estabilizar, assim, sair da pobreza total. E aí isso sempre foi uma coisa que pros meus primos da geração depois, assim, sempre foi uma coisa muito forte. Alguns eu acho que tomaram isso totalmente, não de uma forma que eu tomei, de tipo, quero fazer isso também, mas acho que isso pra mim veio muito, assim.
E aí, quando eu entrei na SPM, eu queria muito montar um negócio. E meu sonho era montar um estúdio de design. Só que depois de ter o estúdio de design, eu tive isso muito cedo. Eu abri com 21 anos. Eu não sabia nem o que eu ia fazer da minha carreira. Então, chegou no momento que a gente tinha 7 funcionários. Eu tive 4 anos lá. E eu não sabia nem o que eu queria fazer da minha. Então, você fazer uma responsabilidade, uma estrutura de carreira para outras pessoas, assim, foi algo que me assustou muito. De tipo, caraca, que loucura. Eu realmente vou ter que me descobrir aqui. Não dava pra ser tão vulnerável assim. Eu acho que até poderia ser, mas eu acho que eu não tinha essa maturidade. E aí eu vi que não era isso que eu queria fazer. Eu queria, ainda assim, aprender a lettering, assim, que sempre foi uma parada que eu sempre curti muito. E aí, quando deu essa virada de entender que eu não queria o estúdio, que queria potencializar o que eu gostava de fazer, que era lettering, eu acho que eu tinha que achar alguma coisa pra escrever. Então eu comecei a escrever das coisas que eu tava passando naquele momento. Eu comecei a pegar as coisas que eu escrevia no diário e comecei a pensar de uma forma pop nisso. E tipo, como posso escrever sobre as gírias que meus amigos estão falando? E aí eu comecei a brincar sobre isso, assim. Era realmente um exercício gráfico. Eu comecei a postar isso no Instagram, assim. Eu fiz um desafio comigo mesmo de postar todo dia algum exercício de lettering, assim. Alguma coisa escrita que tivesse uma pegada que eu gostasse, assim. E aí, como eu fui postando isso durante 2 anos, direto, todos os dias, eu comecei a entender que eu tinha alguns vícios de linguagem. E aí eu comecei a entender que esses vícios de linguagem também eram o que as pessoas gostavam, se identificavam. Não era só a mensagem, era o jeito que eu passava essa mensagem também. Porque era de um jeito que era... Eu lembro muito disso, assim, que era uma coisa que as pessoas colocavam quase numa categoria meio fofa, assim. Mas por eu estar falando de coisas que não necessariamente são fofas, de tipo, de sexualidade, de assuntos um pouco mais... sei lá, não tão polêmicos, mas umas coisas que as pessoas não viam naquela estética. Eu acho que essa resposta veio de uma forma muito espontânea. E aí eu acho que a minha visibilidade cresceu através disso. E aí marcas vieram através desse trabalho falar, pô, eu acho que a gente pode, sei lá, um YouTube da vida, a gente pode falar de uma campanha sobre HIV com essa estética. Que é uma coisa que eu acho que pode ser mais agradável da pessoa se relacionar com aquele tema. Talvez de primeira ela veja aquilo e transmita uma paz pra ela, ou seja engraçado. A gente pode fazer essa mensagem chegar a mais pessoas através dessa linguagem que você desenvolveu. E aí eu comecei a entender, aos poucos, o que eu tava fazendo era uma coisa que facilitava um pouco a mensagem, assim. Eu sempre trabalhei com letras, então era uma coisa que ia diferente da ilustração, né, que é um pouco mais aberto a interpretações. Eu acho que a minha estética ajudava a deixar a mensagem um pouco mais... Isso que eu falei, de tipo, um pouco mais... agradável mesmo das pessoas entenderem aquilo, aliado a um bom texto, assim. E eu comecei a ter muita resposta sobre isso. E aí eu comecei a trabalhar principalmente pro mercado internacional. Eu acho que aqui no Brasil foi uma coisa que demorou muito pra virar essa chave, justamente porque eu acho que o mercado internacional já é muito mais aquecido em relação a isso, de tentar entender como pode passar mensagens complexas de uma forma mais simples. E eles viam valor no que eu tava fazendo porque era uma coisa quase autoral. E alinhado a uma pessoa, isso dava um corpo, uma mensagem. Eu lembro muito de, tipo, nesses primeiros trabalhos, eu sempre tinha que dar um depoimento sobre o meu processo. Eu sempre tinha que gravar um vídeo sobre como foi fazer aquilo. E eu sinto que isso foi, sei lá, em 2018. E acho que a gente ainda tava caminhando, o mercado brasileiro ainda tava caminhando nesse sentido. Hoje eu acho que é muito mais estabelecido, assim, mas pra mim foi uma doideira, assim, porque eu comecei a entender que eu tinha um estilo quando essas marcas entendiam que aquilo poderia ser algo que eu pudesse replicar pra elas. E porque pra mim era eu acho que eu nem tinha noção tão clara, assim, de que eu tava me repetindo, eu tava sendo um estilo. Quando eles colocavam umas apresentações tudo que eu tava fazendo durante aqueles 2 anos, aí eu comecei a ver algumas similaridades entre as coisas, e aí, conforme essa chave virou, esses clientes começaram a surgir, apareceram outros. E aí eu acho que eu só fui meio que potencializando isso, entendendo o que seria mais interessante para aquele cliente ou para aquele outro, mas dentro de uma mesma linguagem, assim. Eu não cheguei e falei, eu quero criar um estilo. Eu acho que foi mais pelo tempo desse desafio que eu comecei a fazer, de tipo, o que é fácil de eu fazer, quais as diferenças que estão na minha cara, que eu sempre gostei de brincar muito com nostalgia, de essa coisa de papel de bala. Então, quando você vê meu trabalho hoje, é uma coisa que tem muito brilho. Eu acho que tem essa coisa mais
mais positiva mesmo. Então era uma coisa que eu tinha muito contato com essas referências gráficas na minha infância, de tipo CD da Xuxa, sei lá, Chiquititas, uma coisa muito nostalgia mesmo, assim. Isso sempre me chamou muito mais atenção. Acho que justamente porque os assuntos que eu tava falando ali, que era sobre minha sexualidade e tal, naquela época que eu era criança, eu não podia ter a lancheira da Pequena Sereia, porque era ruim. Então agora que eu pago minhas contas, era uma coisa que eu me permiti um pouco a ser a criança de novo. Eu acho que o meu trabalho tem um pouco disso, do resgate, essas memórias, as coisas que eu sempre quis falar, as coisas que eu sempre quis usar. E eu acho que por isso que eu acho que foi tão difícil desassociar, assim. Porque eu acho que quando eu comecei a ter essa projeção, eu acho que foi muito baseado na minha experiência mesmo, nas coisas que eu passei, nas coisas que eu gostaria de ter consumido. E essa resposta veio rápida e de uma forma que me deu uma autoestima sobre o meu trabalho, assim. E foi muito importante pra mim, assim, nesse início. E aí acho que foi quando eu entendi que eu tinha um estilo, que foi quando as pessoas começaram a se relacionar com isso. E aí, nesse momento que você... Primeiro, as marcas gringas acharam você através desse desafio que você estava fazendo no Instagram, que legal. E aí, quando que você percebeu que isso estava perdendo o controle, no sentido de ver isso em outros lugares? Como que foi? Eu acho que foi justamente por causa dessas marcas grandes, porque você não tem controle onde vai parar as suas coisas. Então, eu lembro do primeiro trabalho que eu fiz pra Apple, por exemplo. Foi um trabalho que eu tremi na base totalmente, assim. Eu falei, cara, como assim? E acho que tinha a barreira do inglês também. Eu não tava tão confortável de fazer essas reuniões em inglês, enfim. Mas aos poucos eu acho que eu fui pegando o jeito e eu fui entendendo. Então, quando essas marcas muito gigantes começaram a aparecer e apareceram rápido, lembro que esse trabalho que eu tô falando que me reconheceu, assim, como estilo, foi o YouTube já. E era o YouTube internacional através de uma agência que eu trabalho até hoje, assim, com eles. E eles viram alguma coisa ali muito legal e acho que tinham relação com o YouTube, assim, ser uma coisa despretensiosa. O YouTube sempre quando faz arte é uma coisa mais quase orgânica e acho que tinha muita relação com o que eu tava fazendo. E aí quando veio essas marcas muito gigantes, eu comecei a entender que aquele trabalho não era mais aquele trabalho que tava ali só atrelado ao meu Instagram. Era uma coisa que ia pra um outdoor na Califórnia, sei lá. Então eu comecei a ver que a maioria das pessoas que começaram a me seguir nessa época, assim, 2018, 2019, eram pessoas que não sabiam de como eu desenvolvia aquele estilo. Então só era um estilo. Que quando a Apple pega um estilo desse e leva pra uma grande audiência, isso vira uma moda, isso vira uma coisa daquele momento. E aí eu acho que eu perdi o controle. E é uma coisa que eu acho que eu não teria também controle. Eu acho que é difícil isso, mas eu acho que eu tinha justamente por colocar muito de mim, eu achei que isso estava sendo muito ruim pra mim, porque eu acho que eu não tinha, sei lá, eu ainda tinha essa parada do, não, isso é meu, isso eu tô criando, isso é poderoso e eu quero continuar fazendo isso. E aí quando eu via que essas marcas levavam isso pra outros lugares, eu via que apareciam outras coisas parecidas, de concorrentes dessas empresas muito grandes. E aí eu comecei a perder totalmente essa autoria do que eu tava fazendo, assim. E eu acho que isso começou a pegar mais pra mim quando começou a ser no Brasil isso. Porque lá fora, eu acho que tem um comportamento, e hoje eu sou agenciado por uma agência, e eles, quando me procuraram, falaram muito disso, de tipo, quando você tem uma marca grande dessa, até pode acontecer de outras marcas pequenas meio que só quererem algo parecido e não buscarem quem fez aquilo. Mas a maioria dos casos, eu acho que eu só tive um crescimento por causa disso também, porque eu acho que uma marca grande me apoiou e outras foram me apoiando também, me chamando, porque eu acho que lá fora rola essa procura de, quem fez essa tal coisa? Então vamos lá e contratar essa pessoa porque a gente quer isso. E eu acho que quando passou a acontecer aqui no Brasil, eu acho que virou uma bagunça, porque aí virou uma coisa quase como se fosse um estilo daquela época. E era isso, eu perdi totalmente controle. Aí realmente foi uma parada que balançou muito, assim, porque eu queria ter sido contratado pra essas marcas aqui no Brasil, porque era justamente as referências que eu tava usando. Eram referências brasileiras, e isso é muito doido. Quando eu vejo, tipo, uma coisa que eu usei de referência pra um trabalho gringo, e eles acham isso o máximo. A referência gringa que eu gostaria muito de trabalhar não fez essa pesquisa e não me contratou pra fazer isso, e eu falo, caraca, o que eu tô fazendo? Tô fazendo tudo errado, porque eu não consigo chegar onde eu quero chegar, assim. Então foi muito difícil, assim. Hoje não é mais, mas foi uma coisa que eu acho que eu me desconectei do que eu tava fazendo. Por muito tempo, assim. Porque era uma coisa que parecia que não era mais... Parecia que eu tava recriando um estilo de outras pessoas. Tava replicando o estilo de outras pessoas. E não mais o meu, assim. Então foi bem complicado, foi bem complexo.
Imagina, e acho muito gentil você falar e dividir isso, e agradeço muito. E eu queria entender agora, assim, você com essa percepção de que momento que a gente tá, como que você tá olhando pro seu trabalho e com o que você quer desenvolver e como que você lida até com essa própria linguagem ou uma desconstrução disso, ou não, vou reafirmar isso, como que você tá? Eu converso com muitos amigos que têm uma linguagem bem definida, assim, e todos eles me falam a mesma coisa. Dura certo tempo. Não tem como, assim. Até quando a gente olha pra alguns artistas mais consagrados, você vê que rola um momento de, tipo, até aqui eu posso ir, eu vou ter que fazer uma outra coisa que me alimente como ser humano, assim. Porque é isso, essas diferenças eram coisas nostálgicas pra mim que eu acho que serviram durante muito tempo. É isso, eu tô há 7 anos fazendo isso dessa forma. Por 7 anos isso me cumpriu muito bem o papel, assim. Agora eu acho que eu tô tentando me encaixar em lugares onde o que eu tava fazendo não encaixava tanto. De tipo, de ir pra lugares talvez que sejam mais desafiadores, de tentar entender outras linguagens que durante esses 7 anos eu dei uma pausa. De fazer, talvez, coisas mais com fotografia, que é uma coisa que eu não faço tanto. Fazer uma coisa com colagem, que eu não faço tanto. Sair um pouco do lado vetorial da coisa, do lado muito rápido da coisa. Porque é isso, o meu trabalho, eu dei um pouco de sorte de trabalhar com essas startups, essas agências de publicidade que buscam um trabalho muito rápido. Então, o que eu fazia já era de uma forma que não precisava de um puta processo de semanas. É uma coisa que eu já desenhava direto no vetor. Às vezes eu nem passava pro papel. Então, era uma coisa muito ágil. Só que isso também te desgasta, porque o tempo todo você tem que estar sendo muito criativo pra cumprir uns prazos absurdos, assim. E agora eu me encontro muito mais num lugar de tentar entender quais outras linguagens que talvez tomem mais tempo e que possam me alimentar, assim, como uma pessoa que gosta de trabalhar com criatividade, sabe? Então, tipo, eu recentemente comecei a trabalhar mais com música de novo, que é uma coisa que eu dei uma pausa total, assim, de fazer por muito tempo, justamente porque não dava tanta grana quanto publicidade, por exemplo. Mas me alimenta de formas que jamais nenhum trabalho desses de publicidade me alimentava, porque acho que é isso, me renova, me mostra referências diferentes. Não é só a nostalgia que eu me apego, é coisas novas, é coisas cotidianas, coisas que eu tô vivendo naquele momento. E acho que trabalhar com outros artistas também é uma coisa diferente de publicitários, de essas grandes agências. Eu acho que me traz um... É isso, eu aprendo muito mais. Então, acho que eu quero resgatar muito mais esse... que tá mais aberto a desenvolver novas linguagens, assim. Eu acho que é mais esse momento que eu tô. E eu acho que eu tô mais aberto mesmo à novidade, a não me repetir. Eu acho que é uma coisa que eu tô em paz com esse meu momento. Antes eu não tava. Eu acho maneiro, eu acho foda o que eu consegui fazer, mas eu acho que eu já tô pronto pra uma nova fase, de desenvolver novas linguagens, atualizar minhas referências e colocar isso dentro do meu trabalho e usar realmente o meu trabalho como uma ferramenta de expressão desse novo momento, não do momento do Leandro que começou a desenvolver essa estética 7, 8 anos atrás, sabe? E é a permissão também de fazer algo novo, de, nossa, fazer alguma coisa que eu não faço há muito tempo. E isso me preenche muito, de formas que acho que o meu trabalho, da linguagem que eu tava desenvolvendo, por N razões, não tava me preenchendo mais, assim. Mas é difícil, porque até hoje é uma coisa que ainda parece oportunidade pra eu fazer esse... E é isso, eu ainda faço, mas eu acho que é o jeito de... como eu vou comunicar isso pras pessoas. E é uma coisa que eu ainda tô entendendo como eu faço isso, assim. Não é uma coisa tão bem definida, mas eu acho que eu tô muito mais indo nessa direção. Meu plano é esse, de desenvolver novas linguagens, me deixar aberto pra fazer coisas novas mesmo, porque é uma coisa que eu tenho curtido. E imagino que é isso também, você cria uma expectativa tanto dos clientes quanto de pessoas que te acompanham de seguir e você sente um medo de uma não aceitação à altura do que foi aceito esse estilo? Você acha que isso é um desafiador, assim, para dar esse passo de fazer algo, fazer um negócio diferente aqui e aceitar que, talvez isso aqui não gere um engajamento ou não gere e tal, mas vai gerar outras coisas. Eu acho que, justamente por o que eu tinha falado, eu acho que o meu trabalho, por ele ter ocupado muito espaço da minha vida, eu acho que eu me preocupei muito com essas coisas por muito tempo. E eu acho que agora, tirando isso como preocupação, eu acho que eu quero entender meu trabalho muito mais como uma coisa, assim como me exercitar e como comer, como uma coisa que eu tenho que fazer pra viver. E muito menos essa pressão de, é isso, eu entendo que eu tenho que jogar o jogo, de tipo, é isso, eu tenho que postar as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que ficar mais aberto a essas oportunidades e tal, e eu tô bem mais aberto a isso, mas também entendendo que eu posso fazer isso de uma forma vulnerável, que eu acho que é onde me colocou no lugar que eu tô hoje. É de falar um pouco mais de mim e talvez
entender que talvez a minha era muito popzão e etc. já passou. E falar um pouco disso também. Sim. E eu acho que eu não tenho uma pretensão de fazer isso de novo, assim. Porque eu acho que isso me fez tão mal. Porque eu acho que me impediu de olhar pra outras coisas. E agora eu acho que eu me valorizo muito mais do que o meu trabalho. Eu acho que o meu trabalho vem em terceiro lugar, assim. Acho que é muito mais entender que eu sou a pessoa... O meu trabalho só existe por causa de mim. Então, se eu não cuidar de mim, o meu trabalho nunca vai existir. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá atrás. De eu entrar nessas neuras, que acho que completamente normais, a gente ainda não sabe lidar com... De entender o que a gente precisa fazer pra alcançar um sucesso, alcançar cada vez mais clientes. Acho que ainda... Isso muda o tempo todo também. Mas eu acho que eu tô muito mais em paz com isso. De ir descobrindo durante o processo. Justamente por eu não ter garantia de que o que eu vou fazer vai dar certo ou não. Sim, e uma grande amiga falou isso, né? Certo é muito relativo. É muito relativo. Tipo, por exemplo, eu acho que pra mim o certo antes era ter um trabalho enfileirado atrás do outro e fazer 4 trabalhos ao mesmo tempo. Isso para as pessoas que vinham de fora era sucesso. Pra mim, hoje, é um pesadelo. Porque era justamente o momento que eu não tinha. Não tinha momento pra fazer nada. E era isso, era ótimo financeiramente. Eu acho que me deu uma estabilidade pra conseguir estar no momento que eu tô hoje. Acho que isso com certeza. Escolher um pouco mais as coisas que eu quero fazer e etc. Mas eu acho que hoje eu posso lidar com isso de uma forma mais responsável comigo mesmo, assim. Tentar entender que não é todo trabalho que eu preciso fazer e continuar desenvolvendo. Eu acho que esse foi o meu grande... Se eu tiver um grande arrependimento, foi não nutrir as duas coisas ao mesmo tempo. De continuar desenvolvendo as minhas próprias paradas e continuar dando o que as pessoas queriam. O que essas agências queriam. Porque eu acho que eu achei que eu continuando a fazer tudo isso, replicando o meu estilo sempre, ia chegar num momento que eu ia conseguir fazer isso ao mesmo tempo. Mas eu não consegui fazer isso ao mesmo tempo. Porque era tão exaustivo que quando o momento de eu ficar sem fazer nada, era a última coisa que eu queria fazer era desenhar letra de novo. E agora eu tô tentando entender isso de... Tipo, por exemplo, eu comecei a fazer japonês depois de voltar de Tóquio, que foi uma viagem que pra mim foi muito importante, assim. E aí eu comecei essa reflexão do japonês porque eu não conseguia mais escrever em português, em inglês, de uma forma que eu não me cobrasse pra vender aquilo. Então sempre quando eu escrevia de uma forma, uma caligrafia, ou desenvolvia um lettering, alguma coisa, eu sempre falava, por que você tá fazendo isso? Você tá fazendo isso pra vender alguma coisa? Você tá fazendo isso pra... E aí eu tive esse insight lá de tipo assim, putz, se eu aprender uma língua, talvez isso vire o hobby que era pra mim antes, assim. E tá sendo exatamente isso, porque eu não tenho pretensão de vender o que eu tô fazendo, com as coisas que eu tô aprendendo, com os símbolos que eu tô aprendendo. Então é uma coisa que tá resgatando o Leandro adolescente, assim, de só aprender uma coisa e talvez brincar com aquilo, assim. E eu acho que isso tá me fazendo muito ficar em paz com essa coisa do hobby, trabalho, e eu ainda tô desenvolvendo. Eu acho que... E uma coisa leva a outra, assim. Agora, como eu tô escrevendo muito no papel, eu voltei a fazer muito mais, iniciar muito mais o meu processo de começar a fazer lettering no papel, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu fazia no iPad, que já era uma coisa meio digital. No papel, jamais, assim. E a minha professora, a Sensei, ela sempre fala isso, não quero no iPad, quero no papel. E aí eu comecei a ter contato de novo com lapiseira, com várias outras coisas, assim, que acho que me coloca num lugar muito diferente, assim. De tentar realmente entender meu trabalho como meu trabalho, eu ter os meus hobbies e talvez caligrafia, talvez lettering também possa ser um hobby sem ser um trabalho. Mas eu tive que fazer isso, tive que colocar em outro lugar, talvez aprender japonês pra conseguir fazer isso de uma forma mais natural. Então, mas tá sendo muito legal, assim, tô curtindo muito. Difícil pra caralho, mas é difícil. Não, muito legal, e é uma reprogramação mental perante alguma coisa, assim, né, em busca de uma reconexão com você mesmo, e eu acho que o que você tá descrevendo, assim, é um processo muito bonito e forte de amadurecimento, assim, sabe? Você foi quase forçado, assim, pressionado, né? Pelo plágio, olha, você tem que, né? Você tem que ir para uma outra fase da sua vida agora, né? E entender isso e dar esses passos com consciência é bonito e acho que é inspirador para todo mundo que tá ouvindo e para mim também, acho ótimo. Lê, queria te perguntar sobre o pessoal, às vezes, que está começando com design, com artes, com criatividade. Se tem algo ali que você acha que vale deixar claro para eles, assim, porque
Acho que muita gente que chega nessas nossas áreas vem de um hobby, né? Vem de algo que, putz, isso é o que eu amo. E tem alguma dica prática, assim, para essas pessoas, além da sua própria experiência que você está dividindo? E teve uma parada, assim, que rolou comigo recentemente, que eu fiz uma mesa, participei de uma mesa, e vieram algumas pessoas falar comigo de pedir alguma dica de como se mostrar mais o trabalho. E aí eles vinham muito numa de quase uma lista do que fazer para alcançar o sucesso. Porque eu acho que hoje em dia tem muito isso, né? De tipo, nossa, como você pode se tornar um designer e ganhar, sei lá, 15 mil num projeto. E aí tem os passos lá. Isso, você tem que se mostrar nos stories o tempo todo, você tem que filmar todo o seu processo, você tem que... E aí veio uma menina me perguntar, tipo, eu vejo que você não faz nada disso. Como você consegue trabalho? E aí, porque eu acho que a referência que ela tinha era muito essa. E eu conheço muitos também designers que eles estão sempre muito ativos nas redes sociais, assim. E isso, acho que talvez por uma timidez, por uma falta de autoconfiança, ou talvez por uma coisa que eu não seja muito a minha praia mesmo, e eu acho que hoje eu me permito também ser assim, entendo que eu acho que tem caminho pra todo mundo, assim. Eu acho que tem jeitos de você fazer o seu trabalho de formas diferentes, não tem um jeito só. Eu acho que se tivessem me falado lá atrás que fazer esses letterings pra mim todo dia ia me resultar nos trabalhos que eu tive logo depois, 2 anos depois, eu acho que isso seria meio assustador pra mim. Porque eu acho que não foi só o fazer, não foi o ato de fazer lettering todo dia, porque eu conheço várias pessoas que fazem lettering todo dia no Instagram. Eu acho que foi o timing, foi aquele momento que tava talvez bom pra isso, talvez bom pra eu fazer aquilo daquele momento, mas eu conheço vários artistas de letterings que não tiveram esse caminho, assim. E eu acho que o grande problema que eu vejo com essas pessoas é tentar achar que tem essas pessoas mais novas, um caminho muito fácil de conseguir as coisas. E eu acho que não é. Eu acho que justamente é o processo, é entender quem você é, o que você quer mostrar e se duvidar o tempo todo durante esse processo, mas não talvez seguir isso como uma regra, porque eu acho que você se frustra muito quando você faz isso. Eu acho que pra mim o que eu tirei de toda essa experiência que eu tive, assim, foi de me desafiar um pouco, porque isso com a minha personalidade eu acho que tinha muito a ver, mas também de ser um pouco estratégico, de tipo, entender que eu queria só postar, por exemplo, no meu portfólio, coisas que eu queria fazer. E aí isso me levou a estar num momento muito legal de não estar fazendo coisas que não tinham nada a ver comigo. Eu falava dos meus gostos, eu falava das coisas que eu curtia fazer. Então isso acabou me levando pra esses lugares, de alguma forma, assim. E eu acho que, hoje em dia, eu acho que as pessoas miram muito em ser reconhecido por marcas muito grandes. E era uma coisa que lá atrás isso nem era uma possibilidade pra mim. Então era uma coisa que acho que não me cegou tanto. Acho que isso deixou esse espaço aberto pra essas oportunidades virem quando elas tinham que vir, assim. Pra mim foi muito mais de ficar muito bom no que eu gostava de fazer. Eu acho que esse era o meu grande desafio, de tipo, conseguir desenvolver meus projetos de uma forma que eu olhasse pra ele e falasse, caraca, que legal isso que eu tô fazendo. E acho que a consequência disso veio depois, de tipo, de eu ter clientes, de eu ter... Mas em paralelo a isso, eu também fazia trabalhos que eu odiava. Eu só não colocava isso no meu portfólio. Eu acho que essa parte foi a estratégia, assim, de tentar entender o que você quer com isso também. Eu acho que lá atrás, eu acho que eu defini que eu queria trabalhar com lettering. Eu queria ser a pessoa que fazia lettering no Brasil e fora, assim. Do jeito que eu gostava de fazer, que é um lettering mais orgânico, que é um lettering que não é certinho, não parece uma fonte. Então, acho que eu defini isso lá atrás. E aí, a forma que eu fiz isso foi uma forma que é o que eu te falei, que eu não sabia o que escrever. Então, a única coisa que eu sabia era, tipo, como eu tava sentindo naquele momento. Então, eu acho que eu fui de uma forma bem vulnerável, atrelando essas duas coisas, e acho que as pessoas foram respondendo a isso. Eu tenho uma coisa que eu acho que eu não fiz também, isso pensando em designer ver. Porque eu acho que isso atrapalha muito a gente. Porque designer é chato. Acho que é essa a parada. Vê um menu e fala, tipo, nossa, isso poderia estar... Eu acho que a maioria das pessoas que me seguem hoje são pessoas que gostam das coisas que eu posto e não necessariamente querem aprender como se faz aquilo, sabe? E eu acho que isso, pra mim, tirou uma pressão. Ter que me mostrar, de ter que... O meu trabalho fala por si só, assim. Então, acho que é uma coisa que... Isso me tirou uma pressão. E eu acho que tem vários jeitos de você fazer isso. Eu acho que se você conseguir desenvolver essa coisa de se comunicar com outros designers, se comunicar com a comunidade, eu acho ótimo, mas também tem um outro lado de você entender você como um trabalhador também, assim como um médico, assim como um dentista, como uma pessoa que trabalha com financeiro, de fazer o seu próprio trabalho e entender que as redes sociais, elas podem te ajudar a conseguir trabalho, mas ela não é o seu trabalho. E eu sinto que nessa nova geração tem muito essa pressão de ter que ter muito seguidor, ter muito cliente muito grande, porque isso é igual a sucesso. E não é, assim. Eu conheço muita gente que faz trabalho para marcas gigantescas
são completamente infelizes, mas eles não falam sobre isso. E eu acho que isso que deixa a coisa pior, assim, porque cria uma sensação de que aquilo é o certo, é que você tem que fazer aquilo mesmo. E não, assim, eu acho que é a gente se entender mais como um trabalhador como qualquer outro. Teve uma coisa que uma amiga me provocou, assim, nessa última mesa que eu participei, de tipo assim, mas você é muito popstar, de tipo, essas pessoas vêm até você falar e tal. E eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito no começo, de não entender que as outras pessoas que eu tinha como referência, eu não via elas como inalcançáveis. Eu sempre cheguei lá e falei com elas e troquei ideia de igual para igual, assim. Muitas delas não responderam, mas eu não tinha essa coisa que a gente tem hoje de designer influencer, designer que é muito... É isso, tinham pessoas que eram muito grandes já, mas eu acho que eu usei a ferramenta das redes sociais muito mais como uma troca de ideia do que como uma coisa muito inalcançável, de tipo, nossa, ele tem milhões de seguidores. Eu acho que é um pouco disso, de tentar entender que nem tudo você precisa fazer, porque não tem uma lista de você chegar lá e o que é esse chegar lá, e também ser um pouco mais próximo das pessoas que você gosta, aprender com pessoas que já estão fazendo o que você gostaria de fazer, assim. Porque eu acho que isso pra mim me ajudou muito. Me fez pular etapa, de tipo, principalmente com artista de lettering, assim, que era uma coisa que não tinha muito aqui no Brasil. Então eu me forçava a falar com pessoas que hoje são minhas amigas, assim. De tipo, putz, mas como você conseguiu fazer tal coisa? Como isso aqui funciona pra você? Como você cobra? Isso é uma das coisas mais fodas, assim. Eu, tipo, como você cobrou pra esse cliente? Eu fazia muito isso. E isso me ajudou a cobrar muito bem desde o início, assim. De saber o meu preço desde o início. Então, tipo, eu consegui ter mais autoestima pra chegar, talvez, em lugares que as pessoas demoram muito pra chegar. Às vezes, quando uma marca muito grande chega pra você, você acha que você tem que diminuir o preço. E eu lembro muito de uma dica que uma designer que eu gosto muito me falou, tipo, pô, ele tá te procurando, querendo que você fale da sua história, que você se mostre vulnerável e que você ainda faça o trabalho. Você tem que cobrar 3 vezes mais. E eu falei, não, mas ele não vai querer. Não, eles vão querer. Porque é justamente tudo que você tem que dar o que eles estão... Você tem que cobrar por isso. Você tem que entender que você tem esse valor hoje em dia. Então, acho que eu aprendi o meu valor muito cedo, assim. Acho que, óbvio, né? É um processo, mas eu acho que eu já tive essa troca muito cedo com pessoas que estavam nesse mercado há muito tempo. E principalmente de pessoas que são parecidas comigo. Então, eu sempre ia atrás de pessoas pretas, ia atrás de pessoas LGBTs que já estavam fazendo isso. Porque era muito difícil de ver essas pessoas sendo bem-sucedidas, fazendo trabalho para marcas grandes. Aqui no Brasil, principalmente. Então, eu fui através de pessoas gringas que já estavam... O mercado já era mais aceito a isso. Então, acho que essa troca me fez muito bem, me potencializou, assim, me deixou um pouco mais calmo a tudo que tava rodeando. E é uma coisa que eu não deixo de fazer. Eu continuo trocando com pessoas tanto mais novas do que eu, ou que já tenham uma carreira muito maior, assim, pra tentar entender esse mercado, o mercado que a gente tá hoje, dessa oscilação, de não ter tanta procura quanto teve há 2 anos atrás. O que essas pessoas estão fazendo, sabe? Eu gosto muito de trocar ideia sobre isso, assim. Eu acho que eu tenho mais dificuldade de trocar ideia em público, mas no off, assim, eu amo. É uma parada que... E eu tô querendo chegar nesse equilíbrio, sabe? Porque eu acho que isso é poderoso. Isso é uma coisa que eu sinto falta das pessoas fazerem. Eu acho que hoje eu tô mais confortável de... talvez ser uma dessas pessoas que possa falar sobre isso abertamente para que essa conversa seja mais natural, que seja mais pessoas fazem isso, porque eu acho que isso ajuda a nossa categoria, que eu acho que é uma categoria muito desunida. A gente fala pouco sobre preço, a gente fala pouco sobre horas de trabalho, sobre contratos abusivos. A gente não tem uma legislação, a gente não tem, sabe? Então é difícil. E eu acho que ter esses espaços, como você tá fazendo, é uma coisa que me anima de tipo, pô, que foda. Acho que talvez dê pra fazer de uma outra forma, sabe? De uma forma mais natural, mais orgânica, que eu acho que eu me identifico. Sei lá, é uma coisa que eu tô mais positivo a fazer isso. Ótimo, porque eu acho que também isso tem a ver com a gente chegar em lugares pessoalmente em que a gente tá confortável com a mensagem que a gente tá passando pra frente, sabe? Eu acho que às vezes o medo que a gente tem de falar em público ainda inconscientemente também vem de a gente talvez não ter chegado a descobrir o que a gente quer falar. E legal que você tá com esse movimento, porque acho que você, além de falar super bem e ter essa experiência, ajuda muito realmente as pessoas. Você falou algo que eu acho que vou pescar dessas diversas dicas que você deu, que você falou que descobriu muito cedo, mas acho que tem gente que demora pra descobrir, que é descobrir o que quer fazer, assim, né? E não é fácil, né? Porque eu vejo muitos designers e muitos artistas, às vezes, querendo fazer, vendo o que os outros fazem, tentando fazer ali o que os outros fazem, mas talvez mergulhando menos no autoconhecimento
muito numa busca de referências, de se validar, né? Essas referências que às vezes a gente gosta e que não são validadas na faculdade, ou não são validadas por outros pares, né? De gostar, isso é Chiquitita, CD da Xuxa, é videogame esquisito, e entender como dali você pode fazer algo que te representa como pessoa. Acho que isso traz um valor único, assim, e não é muito alimentado que as pessoas façam isso, né? Porque acho que muitas empresas também podem não querer. Né? Esse negócio que você falou, eu acho que pra mim, eu comecei ao contrário. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu sabia que eu tinha que... Essa história que eu falei da minha família, assim, eu sempre tentei entender que eu tinha algum... Sei lá, era uma pressão mesmo que eu colocava comigo, adolescente. De tipo, você tem que ter uma empresa. Mas eu não sabia o que era. E aí, quando o design surgiu na minha vida, eu entendi que isso poderia ser aquilo. Então, acho que foi só um casamento muito feliz desde o início, assim. E por muito tempo, nos últimos tempos, eu fico pensando, cara, eu posso trabalhar com criatividade de várias formas, assim. Por exemplo, escrita mesmo. É uma coisa que eu comecei a fazer um livro recentemente, meu, assim, de colocar alguns trabalhos que eu fiz durante esse período, que foi meio turbulento, em formato que eu nunca fiz, que é um produto. E aí isso me voltou a escrever mais sobre, porque eu tive que escrever sobre mim, eu tive que escrever sobre toda a história de adesivos, que é mais ou menos o tema que eu queria. E eu falei, caraca, eu gosto muito disso. Isso também é criativo, isso também é texto. É uma forma de criatividade. Mas eu não me propunha fazer isso. Eu sempre achava que o primeiro contato que as pessoas teriam com aquilo era sempre a minha linguagem que eu desenvolvia através do que eu queria falar. E não a forma mais pura de, tipo, você só ler um texto, às vezes. E ainda é escrita. Isso me chama muita atenção, de, tipo, por que não? Porque é uma parada que me ajuda muito a me entender, assim. Tipo, sempre quando eu tenho um problema muito grande, hoje eu vou nas notas do meu celular e escrevo sobre aquilo. Então é uma coisa que me ajuda a falar sobre isso. Uma das grandes coisas, assim, que eu sempre pensei em fazer é justamente de falar sobre estilo através da escrita. Às vezes eu não preciso fazer um zine super gráfico. Às vezes pode ser puro como um livro lá diagramado com uma... Não precisa ser um puta trabalho gráfico, etc, sabe? Pode ser de uma forma mais simples, que também tem muito valor, assim. E eu tô pensando muito mais me abrindo a outras linguagens de... Não só gráficas, mas outras linguagens, assim, de talvez ter um podcast, talvez lançar um livro sobre falar disso, de... E isso é uma coisa muito recente, assim. Bora ler! Vou mudar de ideia. Mas é uma coisa que eu quero muito fazer. Porque é uma coisa que eu não sei como é. Eu acho que por eu ter definido muito cedo quem eu era, eu acho que eu me dei pouco espaço pra ser outras coisas. Quem você pode ser. E agora eu quero ser essas outras coisas, sabe? Posso, tipo, super não dar certo, etc. Mas eu acho que... E o que é isso, sabe? Então acho que é eu me divertir durante esse processo. Acho que eu tô muito mais aberto a isso. E vai rolar. Vai rolar. Tem um livro que eu gosto da Noemi Jafé, de escrita, mas que ela fala da palavra, e você é isso, você já usa a palavra no seu trabalho de formas mais diversas possíveis. Mas é isso, a palavra por si só, né, só a palavra, ela tem um poder, uma força, né, do que é, sei lá, a palavra fantasma, ou a palavra livre, né, só daquelas letras estarem ali, ela tem uma força por si só, e você já sabe, você aprendeu, de certa forma, a manipular essa força dessas palavras através do grafismo, então você conhece essa força. Usar ela de outras formas também me parece natural, assim, fiquei curioso para ler. É isso, adorei o papo com você, Lê. Fiquei muito feliz, queria conversar mais, mas a gente pode marcar depois, em outras ocasiões. Num barzinho, vai ser, sem ninguém ouvindo. Exatamente, isso. Mas eu amei. Obrigado mesmo. Parabéns pela coragem de falar. Eu sei que é um passo importante e fico muito honrado de você ter feito isso também aqui com a gente. Não, total. Eu acho que é uma nova fase, assim. Eu tô muito confortável mesmo, assim. Eu tava um pouco nervoso antes. Mas eu acho que eu tentei colocar isso pra mim nos últimos tempos, assim. De eu não preciso ser uma outra pessoa. Acho que me mostrar vulnerável é muito melhor. De tipo, às vezes eu não sei a resposta do que você vai perguntar e tudo bem, eu posso falar que não sei, sabe? Eu acho que eu não preciso ser uma outra pessoa. Acho que eu tô confortável comigo agora. Então acho que é uma coisa de entender quem você é também. Aí eu acho que é mais fácil de se tornar, de se mostrar vulnerável, de talvez não ficar repensando toda hora na resposta perfeita, e sim na resposta que eu tenho hoje, assim. E, tô muito feliz. Adorei. É isso. Eba, lindo.
Adorei a mensagem, pessoal. Tenho dúvida que vocês gostaram do papo. Depois acompanhem lá o Leandro também. Ansioso por esse livro, quero em breve saber mais aí sobre ele e todos os seus projetos novos, porque é isso, acho que independente do trabalho, o que é mais lindo, que a gente prega um pouco aqui da Seiva, é que a arte é uma expressão de uma pessoa, né? E você vê a pessoa se conhecendo através da arte é uma lindeza sem fim. Então é isso. Beijo, Lê, obrigado. Beijo, pessoal. Até a próxima. É isso. Se você ouviu até aqui, eu peço pra você curtir o episódio, dar as estrelinhas, comentar, todas essas coisas que o algoritmo gosta. Conhecer mais a Seiva e talvez entrar lá no Discord. Se você entrar no nosso site, seiva.com.br, você vai achar o link do nosso Discord, que é onde a gente conversa sobre outros assuntos, mantém todo mundo informado e você vai ser bem-vindo pra papear com a gente. Falta só um episódio dessa temporada e vamos ver se ele vai sair na semana que vem. É um enigma. Ou se eu vou postergar pra que não acabe logo essa temporada. Um beijo pra vocês. Esse podcast faz parte de um projeto maior chamado Seiva, que a gente está desenvolvendo em várias frentes. Além do podcast, tem livros, cursos, newsletter, e você está mais do que convidado para saber mais sobre isso no nosso site, www.seiva.com.br, e também entrar no nosso Discord para conversar tanto sobre esse episódio, quanto sobre qualquer outro assunto que envolva artes e criatividade. Eu te espero lá.